Vamos para a palavra de Deus, gente. Quero compartilhar um texto, está lá em Lucas capítulo 3, a partir do versículo 1, Lucas 3 e 1. Evangelho segundo Lucas, é o terceiro livro do Novo Testamento. Lucas era um médico, foi um dos que registraram o período da passagem de Jesus aqui pela terra. Aí ele vai dizer, aqui vai registrar no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, isso aqui já é um Herodes filho, tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, o tetrarca de Itureia, e Tracônites e Lisânias, tetrarca de Abilene. Olha, se você está grávida, quer botar o nome num filho, tem uns nomes interessantes aqui nesse aí. Anás e Caifás, ó, se for gêmeos, tá? Isso aqui era genro e sogro, esses aqui, tá? Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio, e foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Vamos parar aqui, vamos pensar aqui. O que a gente pode aprender? A Bíblia diz assim: tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos nós esperança. Não sei onde é que é esse texto, acho para nós que é texto bonito, mas não sei o endereço, tá? O que foi escrito na palavra de Deus para o nosso ensino foi escrito. E aí ele vai ensinar um princípio aqui, para que pela paciência e consolação das Escrituras, quer dizer, a gente olhando para a palavra de Deus, a gente vai ver que a gente precisa ter paciência, e a gente vai ver que Deus sempre vai, de alguma maneira, nos trazer um consolo e uma esperança. Olha aí, Romanos 15, 4, esse aí mesmo. Ó, porque tudo que antes foi escrito, foi para o nosso ensino, foi para que a gente aprendesse. E pela paciência e consolação das Escrituras, daquilo que foi escrito, nós tenhamos o quê? Temos o quê, gente? Estou um fraco hoje. Tenhamos esperança. Volta lá para Lucas. O texto que eu quero falar, ele é 2 versículos desse contexto, mas é interessante a gente entender. E por que eu falei isso? Porque a palavra de Deus vai trazer essa ideia de esperança. O que acontecia aqui nesse versículo 1 e 2? Por que Lucas registra como que era a questão política daquela época? Porque esse cenário, aqui Lucas vai narrar a vida de João Batista, não o João que escreveu o Evangelho, não o João discípulo de Jesus, o João primo de Jesus, tá? Tinha 2 João, um João era primo, era filho, na verdade da prima de Maria, era o chamado primo, como é que a gente chama mesmo? Primo segundo. Então João era um primo segundo de Maria, filho de Isabel e de Zacarias. É desse João aqui que Lucas vai escrever. E o outro João era o famoso discípulo amado. Jesus, ele teve vários discípulos, ele andou mais próximo de 12, ele tinha 3 mais perto e um mais perto ainda, que é João. João é conhecido como discípulo amado de Jesus. Inclusive, por curiosidade, ele foi o único que morreu de velhice. Todos os outros foram mortos, assim como Jesus foi crucificado, os outros 11 também foram mortos. Judas não se matou? Judas se matou, no lugar dele entrou um outro e também foi morto. E o que o versículo 1 e 2 ele vai nos trazer? Por exemplo, Anás e Caifás. Só para pontuar, eu não me lembro aqui qual que é o genro e qual que é o sogro. Eu acho que o sogro é Anás. Deixa eu ver se eu anotei isso em algum lugar, mas é indiferente, tá? Só existia um sumo sacerdote. Só que a corrupção estava tão grande no meio religioso da época, que ele foi deposto. Anás foi deposto. Só que ele colocou o genro dele lá. Então, em outras palavras, ele continuava governando. Ele colocou outro lá. Quem é que foi aquele que, quando Lula estava preso, concorreu no lugar dele mesmo? Haddad. Haddad? É a mesma coisa, todo mundo dizia, não é o Haddad. Quem vai governar é o mesmo preso. O Haddad não fez voto, quem fez voto foi o Lula. É a mesma coisa, tá? Esse mesmo cenário, era um
impulsionando o outro, mas aquele que estava por trás, ele coordenava. E eles usavam a religião, preste atenção, para tirar tudo que eles podiam do povo, das pessoas. Ou seja, em outras palavras, por que Lucas escreveu isso aqui? Porque o sistema religioso da época estava fora, totalmente fora do propósito de Deus. E por que ele fala dos anteriores? O anterior, quando ele fala dos os quatro que estavam governando Israel da época, na verdade a Judéia, porque o reino de Israel tinha se dividido, isso é muita história para vocês, mas ele traz ali, coloca o versículo 1, porque ele mostra o quanto o cenário político da época era muito, muito complicado. O que a gente passa hoje, o que a gente vê hoje no mundo, é muito simples. Sinceramente falando, se você estudar a história que antecede esses nomes aqui, esses nomes, coisa mais linda do mundo, tirando Filipe ali, que é comum hoje, eles eram, o cenário era terrível. Então, olhando humanamente, o povo de Deus estava sem esperança. E aqui eu já quero trazer um princípio. Tem momentos na nossa vida que parece que a gente perde a fé, que a gente perde a esperança. Por isso que eu li Romanos 15:4. Tudo que foi escrito para o nosso, o que foi escrito? Ensino. Para que pela paciência. Então olha o princípio, a gente precisa ter paciência. E aquilo que a Bíblia vai nos ensinar, vai trazer paciência e consolo, para que a gente tenha de volta a esperança. Existe um tripé essencial na vida do cristão, e esse tripé, falei domingo passado ainda, é a fé, a esperança e nós não podemos perder a fé, nós não podemos largar a nossa esperança, e não podemos deixar o amor. E aí Paulo vai dizer que o maior é o amor, mas é um tripé, o maior dos três é o amor, mas existe um tripé aqui. Então, todo esse cenário passou, e depois, gente, vai ter um tempo que vai ficar pior ainda, depois melhora, depois piora, depois melhora, depois piora, e assim é o mundo, desde antes de Cristo, pós-Cristo, que é o tempo que nós vivemos, e vai continuar sendo. Então o que eu digo, que eu trago de lição para a minha vida? Não espere nada deste mundo, muito menos do governo, nem do Brasil, nem de fora do Brasil. Se você tiver que colocar a sua esperança em alguma coisa, coloque essa esperança no Senhor. O salmista dizia que era no Senhor que ele colocava a esperança dele, e sempre há esperança em Deus. O que acontecia aqui? Aí veio a palavra do Senhor, a palavra de Deus a João, o filho de Zacarias e de Isabel, e ele percorreu toda a terra ao redor do Jordão, aquele lugar que ele habitava, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Segundo está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: uma voz clama no deserto. Era uma região é uma região desértica ali, onde João viveu. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso vai se endireitar, e os caminhos escabrosos se aplanarão. O que acontece, gente? Durante mais de 40 anos, durante mais de 400 anos, esse povo desse período, ele manteve a religião. Mais de 400 anos, a religião se manteve, as festas aconteciam, as reuniões aconteciam, ajuntamentos, sacrifícios aconteciam, mas não havia a palavra de Deus. Ou seja, havia religião, mas não havia Deus. Havia religião, mas não havia
a adoração a Deus era uma tradição. E aí a gente tira um outro ensino, ou um outro questionamento. Será que a gente, e aí serve para a minha vida e serve para a sua vida, será que nós estamos desenvolvendo uma vida de comunhão com Deus, ou será que nós estamos sendo religiosos? E aí o texto ele vai expressar algumas coisas interessantes. Ele diz assim: todo o vale, ele, coloca outra tradução, Kelly, por favor, coloca a edição Ra. Ai, ai. Me perdoa quem fez, eu não me lembro quem fez essa pergunta para mim. Cássio, por que está escrito Ra lá em cima? Ah, é do He-Man, sei lá, Ra, entendeu? Não, gente, é revista e atualizada, entendeu? Revista e atualizada. É legal. Eu brinco e está tudo certo de perguntar, tá? Pode perguntar mesmo. Na dúvida tem que perguntar. Ó, todo vale. Sabe o que é um vale, né? O vale é aquele, vou desenhar para vocês, ó. Um monte, daí vem um vale, daí vem outro. Então o vale é essa parte baixa. O que ele está dizendo? Todo vale será aterrado. Vai ser aterrado. Não vai mais ter vale. O que é o vale, gente? O vale é quando nós realmente entregamos a nossa vida a Deus. Esse é o vale. Porque um homem ou um ser humano sem Deus, a vida dele, ela fica entre montes e vales, montes e vales. Tem uns que é só vale, né? Mas tem muitos que é montes e vales, montes e vales, montes e vales. Por quê? Lá em Eclesiastes capítulo 1, versículo algum, acha aí, Kelly, diz assim: todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Coloca desde o 2 aí, por favor. Olha se esse texto aqui, esse texto aqui não é a nossa vida. Olha o que ele vai dizer, Salomão: vaidade, vaidade, diz o pregador, vaidade, vaidade, tudo nessa vida é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Olha bem, geração vai, e geração, mas as coisas permanecem. O que é o que vai ser. Observe bem, levanta-se o sol, põe-se o sol, volta ao seu lugar onde nasce de novo. Isso aqui, que é isso aqui? É eu e você. Quem dormiu essa noite? Levantou de manhã? O que vai fazer agora de noite? Levanta-se o sol, põe-se o sol, e vai para o seu lugar, onde vai fazer o que amanhã de manhã? Acordar de novo, nascer de novo. 6. O vento vai para o sul, faz seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Como é que é seu dia amanhã? Você acorda, os mais cheirosos tomam banho, outros nem isso. E aí aquela coisa, escova os dentes, se arruma, tal, vai, larga o filho na escola, vai trabalhar, vê o almoço, volta, vai trabalhar de novo, volta, faz isso. O vento é o nosso dia a dia. E aí retorna aos seus, resolve-se na sua carreira e volta aos mesmos circuitos. Quer dizer, amanhã, daí terça-feira começa tudo de novo. 7. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. O mar não se enche. E ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. O que quer dizer isso aqui? O que Salomão quer dizer? É importante dizer que Salomão escreveu Cantares no início da sua vida. Cantares é um livro apaixonante. Eu falei aqui que um dia eu ainda vou ensinar Cantares para vocês. Cantares é assustador. Tem gente que, se lê Cantares, se escandaliza. Porque para muitos sexo é um tabu, mas sexo está muito na Bíblia. E Cantares, eu não dá para falar o que eu pensei, porque pode ser que eu peque. Mas Cantares é um livro, eu poderia dizer que o Cantares é um livro erótico. Ele é. Ele é um livro erótico. Então ele escreveu na paixão. Provérbios, ele escreveu num tempo de muita sabedoria. Eclesiastes, ele escreve na velhice.
Ele escreve esse livro na velhice. E ele diz que todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. O que ele está falando? Ele está falando da vida. Quantas coisas vêm para a nossa vida, mas pode vir tudo para a sua vida. Mas se você não tiver Deus, você nunca vai estar preenchido. Nunca vai preencher. Existe algo dentro de nós que só é saciado pela presença de Deus, do Espírito Santo. E a gente só vai encontrar isso nele. E fora isso, você pode todos os rios dessa vida correr para a sua vida. Você nunca vai ter a sua vida, nunca vai se sentir cheio. Você vai sempre precisar de mais alguma coisa. E aí o 8, ele diz: todas as coisas nessa vida cansam. Ninguém pode exprimir isso. Os olhos não se fartam de ver e os ouvidos não se fartam de ouvir. E lá no último capítulo desse livro, acho que é o 12, acho que é 12, versículo 13, eu já acho aqui. Deixa eu pegar aqui. É esse aí. Olha só, de tudo que se tem ouvido. Poxa, e esse cara nos ensinou, gente. Eu sou apaixonado pelo livro de Provérbios. De tudo que se tem ouvido, assuma. O principal é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Aí ele está encerrando o livro de Eclesiastes, o livro da velhice. O homem mais sábio, fora Jesus, que possivelmente pisou nessa terra, que recebeu uma sabedoria de Deus. Ele diz, gente, o homem mais sábio. Imagina você poder sentar com o homem mais sábio. Estão comigo, sim ou não? Imagina você poder sentar com o homem mais sábio que existe nessa época e perguntar para ele assim: qual é que é a coisa principal, o mais importante da vida, qual que é? E ele te dizer o seguinte: de tudo que tu já ouviu, a principal é: teme a Deus. E temer não é ter medo, temer é ter um grande respeito, é honrar muito. O principal é: honra a Deus e guarda os seus mandamentos. E esse é o dever do ser humano, ele diz aqui. O principal, gente, imagina. O que o cara escreve em Cantares, o que o cara escreve em Provérbios é assustador. Os conselhos que ele dá em Provérbios. E o que ele vai escrever em Eclesiastes 3. Hoje ele sai fora da minha palavra, só para avisar vocês. Olha o que ele vai dizer em Eclesiastes 3. Isso aqui é uma aula de vida. Tudo tem o seu tempo determinado. E há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Agora olha só. Há tempo de nascer e tempo de... Gente, como é que você vai temer o que é certo na sua vida? Até quem ressuscitou morreu de novo. Há um tempo de nascer e há um tempo de morrer, e tem gente que não aceita a morte. É incrível. Tem cristãos, possivelmente aqui hoje, que não aceitam a morte. E eu virei um conceito que diz assim: a pessoa morreu do nada, morreu. Aí diz assim: nossa, a morte é incerta. Não, a vida é incerta. A morte é certa. A morte é certa. Todos nós aqui, assim como nascemos um dia nós vamos partir. E a grande questão é como nós vivemos esse período entre o nascer e o... olha o que ele vai dizer. No final da vida ele vai dizer: gente, tem tempo de plantar e tem tempo de arrancar o que se plantou. Tem tempo de matar, e não é matar pessoas, é matar algumas coisas na nossa vida. Mas tem tempo de curar. Tem tempo de derrubar. Você já fez alguma construção e depois você derrubou? Quem já fez isso? Eu fiz várias vezes. Vocês sabem que eu gosto de construção, né?
Construir e derrubar, não é construir e reformar. Mas Salomão já vai dizer, olha, tem coisa que a gente vai construir, edificar, e depois a gente vai fazer o que com elas? Derrubar. Está tudo certo, gente, isso é a vida. Há tempo de chorar. Tem tempo que a gente vai chorar. E há tempo de rir. Daí ele vai aumentar ainda. E há tempo de pranto. Mas tem tempo de saltar de alegria. Existe tempo de espalhar as pedras. E existe tempo de juntar as pedras. Existe tempo de abraçar, mas também vai existir o tempo de afastar-se de abraçar. Existe tempo de ganhar. Olha isso aqui, gente. Mas também existe o tempo de perder. Está tudo certo. Existe tempo de guardar e tempo de colocar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tem tempo de estar calado, mas tem tempo para falar. Tempo de amar e tempo de se aborrecer. E existem tempos de guerra e tempos de paz. Bota o 11. Mas Deus fez tudo. É o 11 mesmo. Tudo fez Deus formoso, no seu devido tempo. O problema é viver fora do tempo. Por exemplo, o problema é querer colher sem plantar. O problema é não viver, aí você tem medo de morrer. O problema é não entender os tempos da vida. Mas tudo fez Deus formoso, belo, no seu devido tempo. E aí Deus pôs a eternidade no coração do homem, sem que se possa descobrir, entender as obras que Deus fez desde o princípio. Quer dizer, a gente não entende, mas a gente tem, o ser humano, ele tem esse anseio pela eternidade. E o 12, o que é que diz? Tá bom até ali. Então, essa é a vida, gente. Mas voltando aqui, pegando principalmente a parte do verso 1, isso aí você leva para a sua vida, isso aqui serve para todos nós. Mas voltando lá para Lucas 3 e 5, todo vale vai ser aplanado. O que é um vale? É um lugar baixo. Vale é um lugar escuro. O vale é um lugar escuro, é um lugar baixo. E quando nós colocamos a nossa vida diante de Deus, o pastor Ronaldo usou uma metáfora do espelho, e é certíssima. É como se a gente se olhasse no espelho no escuro. Quando a gente coloca a nossa vida diante de Deus, quando a gente entrega a nossa vida a Cristo, é como se o Senhor acendesse a luz. E a gente consegue se ver melhor. Todo vale será aterrado, todo lugar escuro, todo lugar baixo na sua vida, ele precisa ser aterrado, ele precisa ser arrumado, ele precisa ser consertado. E o versículo, aliás, a seguinte, ele diz assim, ó: os montes serão nivelados. Ó, o vale aterrado e os montes derrubados. O que é o monte? Eu digo para você, é o orgulho no coração da gente. É o orgulho, é aquela elevação do nosso coração. Ah, gente, como Deus trabalha nessa área. Como Deus trabalha no orgulho da gente. Porque, ó, foi o orgulho que derrubou Lúcifer do céu. O orgulho é o que sempre vai trazer prejuízo na nossa vida. Qualquer área que não estiver bem na sua vida, que você não está conseguindo dar um jeito, pode ter certeza que tem orgulho lá. Tem uma arrogância lá, que você pode até pregar a humildade, mas tem arrogância. Tem arrogância lá. Lá dentro tem arrogância, tem orgulho. Aí,
João ele diz, ó, o vale, o que está escuro tem que vir à tona, tem que ser arrumado. Mas o monte, ele vai ser nivelado, ele vai ser derrubado, ele vai ser tirado. Ele vai ser tirado. E esse monte é essa elevação no nosso coração. O salmista ele diz assim, ele ora assim, e eu gosto dessa oração, e eu faço essa oração. Ele diz assim, e eu não lembro o salmo agora, mas a oração dele é assim: Senhor, da soberba, livra a minha vida, que ela não me domine. Quer dizer, ele percebia a soberba no coração. Faço uma pergunta para você hoje aqui: você percebe a soberba às vezes no seu coração? Que eu percebo no meu. A gente percebe a soberba, a arrogância, a prepotência. E o salmista ele ora, olha aí, aquela é braba, hein? Salmo 19, 13, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então eu serei irrepreensível. Por quê, gente? Porque se não tem soberba, tem humildade. E uma pessoa humilde precisa repreender, sim ou não? Não. E o salmista aqui, porque a Bíblia, pecado é pecado. E talvez seja um dos únicos pecados que a Bíblia vai chamar de grande. Talvez seja um dos únicos pecados que a Bíblia vai chamar, vai estar na Bíblia que é grande pecado. Quanta coisa a gente vê na Bíblia e não é chamado de grande. Mas esse aqui ele diz, então eu ficarei livre de o quê? Uma grande transgressão. Assim como a humildade é uma grande virtude, a soberba, ela é uma grande transgressão. Os montes que serão nivelados, essa elevação no nosso coração. Lembra que eu falei no início, a introdução não está fora de contexto. Por que Lucas registra o cenário político? Por que Lucas registra Anás e Caifás? Para dizer o seguinte: por que eu falei que por mais de 400 anos não havia o quê? Havia religião, mas não havia o quê? Não havia Deus, não havia a palavra de Deus sendo pregada, porque é a palavra de Deus que nos traz para baixo. Eu não posso ficar sem ela, gente, eu não sei vocês, mas eu não posso ficar sem ela. É a palavra de Deus que nos puxa para o nosso, o quê? Lugar. Porque a nossa humanidade, ela sempre vai tender a se corromper. Então é Deus, é o Espírito Santo, é a palavra de Deus, que é a voz de Deus para nós, é Deus falando com a gente. Eu quero ouvir Deus, Cássio, lê a palavra. Eu quero ouvir Deus audível, pede para alguém ler a Bíblia para ti. Você vai ouvir Deus audível, através da boca de alguém. Ninguém quer ler a Bíblia para mim, então lê você em voz alta, pronto. Você vai estar, é Deus falando com você. E a Bíblia, gente, ela sempre vai nos trazer para baixo. Se você vir num culto e você sair de peito estufado, foi o diabo que falou contigo, não foi Deus. Pode ter certeza. Porque a Bíblia, gente, Charles Spurgeon, ele dizia o seguinte: a Bíblia contém o que os homens detestam, todos nós, o que? A verdade. Aquilo que a gente não quer ouvir. A Bíblia vai incomodar, e se não incomodar, não faz sentido. Então nós temos que estar no céu, gente. E se a gente achar que merece o céu, já está errado de novo. É uma confusão, né? Mas é assim. É isso. Então, o nosso coração, ele precisa sempre, o Espírito Santo vai sempre trabalhar essa humildade no nosso coração. Depois ele vai dizer: e as estradas tortas serão endireitadas. E as estradas tortas serão endireitadas. Quer dizer, uma vida desajustada. A gente vai ver um pouquinho mais para frente agora. João Batista falando: arruma isso e arruma isso. E os caminhos tortuosos serão retificados ou endireitados. E o caminho acidentado, que é o escabroso, também vai ser
aplanado. E aí olha o versículo 6. O que vai dizer? E toda carne, minha tradução que eu peguei, acho que é a NVI, diz, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Você quer ver a mão de Deus sobre a sua vida? Então você tem que acertar a sua vida com Deus. O que é vale tem que ser aterrado. Você tem que tirar a humildade, tirar a soberba, as montanhas niveladas. O seu coração você tem que trabalhar a humildade do seu coração, gente. O que é torto tem que ser ajustado, e o caminho acidentado tem que ser corrigido. O que está errado na sua vida? Você vai ver que esses dois últimos pontos, João vai falar diretamente para as pessoas. E aí o versículo 7, olha o que diz. Vamos seguir ali. Dizia ele, pois, às multidões que saíam ser batizados. Ô gente, 400 anos sem eles ouvir a palavra. 400 anos sem eles ouvir. Nunca me lembro, nunca me esqueço. Nunca me lembro é boa, né? Eu não ia falar. Se eu nunca me lembro. Uma vez uma pessoa disse para mim assim: Bacas, não dá para levar convidado. Tu é muito grosso. Não falou assim, mas foi o que ela disse. Não dá para levar um convidado porque é muito duro o negócio. Não é a rapadura que é dura, mas é doce, né? Aqui é... Mas já melhorei um pouquinho. Mas estamos no processo. Mas, gente, agora não é me justificando. Não. Eu acho que a gente tem que se desenvolver. Mas falando de palavra de Deus, Deus nunca foi suave. Nunca foi suave. Nunca foi suave. Aí levanta João, depois de 400 anos, ninguém ouvia da palavra. Aí João vem e começa a falar uma linguagem que eles entendiam. Eles entendiam um caminho acidentado, eles entendiam uma estrada tortuosa, eles entendiam o monte, eles entendiam o vale, eles entendiam essa linguagem. João está dizendo, vocês têm que arrumar. Sabe o que João estava dizendo? Vocês têm que arrumar a vida de vocês. E aí as multidões, a sequência. E aí vocês vão ver Deus. Porque o cenário religioso era terrível e político era pior ainda. Estão comigo, sim ou não? O cenário era terrível. O povo estava esperando algo da parte de Deus. Eles tinham a religião. E aí eles vêm a João. Ao contrário, João vai... Ele anda naquela região pregando. E aí as pessoas começam a ouvir, esse cara é de Deus, eu acho que esse cara é de Deus, vamos ouvir o cara. E aí as multidões iam para ele para ser batizadas. Para ser batizadas por quê? Porque elas estavam desesperadas por salvação. E aí João diz, olha, vocês precisam ajustar a vida de vocês. O vale, o monte, a estrada, o caminho. Vocês precisam arrumar a vida de vocês. E aí vocês vão ver a salvação de Deus. Aí eles vinham, as multidões vinham para ser batizada. E aí João, para dar aquela última assim. Porque aqui, gente, olha só. Alguém diz para nós que tem que se batizar. Como é que a gente fica, pastor Ronaldo? A gente bota no grupo. A gente tem um grupo da liderança. Fulano quer se batizar. E todo mundo começa. Uns botam uns pulando ali, coisa nada, essas figurinhas que vocês... É legal. Imagina alguém chegar no pastor Ronaldo e dizer assim, quero me batizar, raça de víbora. Quem te induziu a se livrar do inferno? Foi o que João? Vocês estão lendo o que eu estou lendo, sim ou não? Ô gente, pega essa sapatada de João. Eu quero me batizar, eu quero a salvação, eu quero. Olha aqui para mim, raça de víbora. Pegou, Maidana? Está rindo do quê? Estou brincando. Mas entende? A gente ri hoje, mas imagina esse povo, uma multidão lá, para assistir o David Leonardo, que hoje junta a multidão, né? Meus lindos. Já viu o David Leonardo, né? Lindos. Não é João Batista. Entendeu? Já ia chamar de...
Se te chama de lindo, tu já vê que é mentiroso, né? É isso aí. Já não foi de Deus, né? Faz sentido isso aí. Faz bastante sentido isso aí. Eu respeito o David Leonardo. Para mim é o grande evangelista do nosso momento, ok? Eu respeito ele. Eu só estou fazendo um contraponto para a gente entender. Ele é um evangelista, ok? Mas entende que ele chega, lindos, meus lindos e minhas lindas. Estou super feliz, ele tem uma pregação, a resposta foi comprada pelo Netflix, vai ser divulgada em 190 países. Isso é muito de Deus. Ele tem meu respeito, tem minha admiração. Eu só estou fazendo um contraponto de o nosso evangelista e João Batista aqui. Porque nós oramos, a gente, de fato, a gente ora para as pessoas se batizar. E daí quando a pessoa diz eu quero, a gente nem pergunta por que ela quer, vamos lá. E João Batista, ele queria saber se as pessoas queriam mesmo. Raça de víboras. O que isso aqui mostra para nós? O nível cultural, o estilo de vida que as pessoas estavam vivendo. Estão entendendo, gente? A Bíblia sim ou não? Ele não está chutando isso aqui, ele sabe o que ele está vendo. Ele sabe o que está acontecendo na sociedade. E as pessoas sabiam o que estava acontecendo no governo e no templo e na religião. Ele está perguntando, quem é que induziu vocês a fugir disso aí? Aí ele diz, produzam frutos dignos de arrependimento. O que ele está falando é o vale aterrado, é o monte aplanado, é o caminho torto arrumado. E aí João já solta para eles, porque eles tinham um negócio assim que o brasileiro tem. Eles tinham o seguinte, é orgulho isso aqui. Não, nós temos por pai Abraão. Que eles eram do sangue de Abraão. Todas as tribos de Israel eram descendentes de Abraão. Nós temos por pai Abraão. E aí João Batista já, antes deles pensar, porque em outras palavras aqui, o que João Batista estava dizendo? Olha aqui, ó, não adianta vocês querer se batizar, porque tem gente que acha que batismo vai mudar a vida. Não, você se batiza porque quer mudar de vida. O batismo não muda a vida de ninguém, mas se você quer mudar a sua vida, então também se batize. Me fiz entender? Que confusão, né? O batismo não é para mudar a sua vida, mas se você quer mudar de vida, se batize. Não deu, né? Tá, deixa assim. O batismo, ele é vou falar de uma outra maneira, vocês vão entender. O batismo, ele é uma atitude de quem está ajustando a sua vida diante de Deus. Pronto, agora vocês entenderam, sim ou não? Se não entenderam, sinto muito. Aí ele diz, vocês têm que, não é apenas batizar por batizar, vocês têm que produzir frutos dignos de arrependimento. E não vem com esse papo, aí vou falar na linguagem brasileira, eu também sou filho de Deus. É o que o brasileiro diz, sim ou não? Não. Para aí, Cássio, eu também sou filho de Deus. Ele disse isso para eles. Não vem com esse papo de que vocês são filho de Abraão. Sabe o que ele estava dizendo? Filho de Abraão não é quem tem o sangue de Abraão na veia. Filho de Abraão é quem tem fé e a disposição de obediência que Abraão tinha no coração. Entenderam? É isso que ele estava dizendo. Não é o sangue na tua veia que determina que você é filho de Abraão. O que determina que você é filho de Abraão é você ter a fé que Abraão teve, de deixar a casa, a terra, a parentela, e ir para uma terra que ele nem sabia onde ia. É ter a disposição de obediência de Abraão, de entregar o próprio filho em sacrifício a Deus. Isso é ser filho de Abraão. É a gente ter a fé e a obediência de Abraão. O que ele está falando aqui? Ele está alertando de um falso arrependimento. Ou seja, um arrependimento que não vinha acompanhado de uma nova conduta. Porque como é que está as igrejas hoje? As igrejas hoje é o seguinte: você vem como tu está e fica como tu quiser.
vem como tu tá e fica como tu quiser. Vamos falar do casamento. Teve anos que a gente abriu aqui o casamento coletivo, e não teve ninguém, mas tem um monte de gente que não era casado. O nosso papel como igreja é dizer, casamento é sagrado, gente. Tem um texto, que eu também não me lembro onde é que está, mas que diz assim, digno de honra entre todos é o matrimônio. É tão honroso o matrimônio que o primeiro milagre de Jesus foi feito aonde? Num casamento. Aí, obrigado. Como assim Deus julgará os impuros e os adúlteros? É a união sem a bênção de Deus. É isso aqui. Pode ver o contexto, é o que está dizendo. Um leito sem mácula é um casal abençoado por Deus. Amém? É uma união abençoada por Deus. Isso é honroso. Parabéns aos casais que vão. Isso é honroso. Vou voltar lá para mim, nós encerrando. Então, a gente gera esses expedientes. Para quê? Para que você se ajuste diante de Deus. Porque o Evangelho não é, o Evangelho é vem como você está. Mas o Evangelho não deixa você ficar como você quiser. Deus não funciona assim. Como tem gente que usa assim, eu ouvi muito, é que eu venho da origem católica, então eu não tenho essas linguagens assim, mas como tem gente que diz, eu sou do berço cristão, o meu berço eu nem lembro, nem sei se eu tive berço, pai e mãe estão olhando aí, nem sei se eu tive berço, então, a gente era pobre, né? E uns dizem, eu sou do berço cristão, a marca do meu nem sei, do meu berço. Mas tem uns, acho que a marca do berço era cristão. Não, eu sou do berço cristão. Eu com isso. Ou vou melhor, eu com isso não, nem pega bem, mas e Deus com isso? Não, porque eu nasci na Assembleia. Eu nasci no hospital e está tudo bem. Eu nasci na Igreja Batista. Gente, lembra que esse povo por 400 anos continuou indo no templo, sacrificando, mas Deus não fazia parte da vida deles. Ir na igreja não te transforma num cristão. Na igreja a gente vem aprender sobre a vontade de Deus para a nossa vida. Como que nós temos que viver da porta da igreja para fora. É isso que a gente vem fazer aqui, aprender da palavra. É isso. Adorar a Deus sim, orar a Deus também sim. Mas a gente vem aqui aprender a vontade de Deus para a nossa vida. Aprender o que nós temos que fazer da porta para fora, quando nós sairmos daqui. É isso que a gente vem fazendo. A igreja não é um supermercado que você, hoje eu estou precisando de tal, então vou anotar aqui o que eu preciso. Aí faz a lista. Deus, eu preciso isso. Daí chega aqui e apresenta a lista para Deus. Deus, essa semana é o seguinte, olha os boletos. Briguei com o cônjuge, estou precisando aqui, Deus, amolece o coração. O que mais, Deus? Entende? Tem pessoas que acham que a igreja é um supermercado. Vem aqui, nem compra, porque aqui sabe que é de graça, por causa da graça. Então vem aqui, pega as coisas e vai. Gente, não. Você vem à igreja para dizer assim, Deus, como que eu tenho que agir? Senhor, qual é o meu procedimento? Como que eu tenho que fazer as coisas da porta para fora? O irmão, e desculpa se o irmão está aqui, o irmão é visitante, mas foi muito engraçado, um dia eu falei sobre perdão, e aí no final do culto, ele me procurou, irmão, vou só usar o teu exemplo, ninguém vai saber quem tu é, tá? Fica em paz. Aí o irmão disse assim, eu briguei com meu irmão, agressivamente mesmo, fisicamente eles brigaram e tal, e eu disse, aí ele disse assim, pois é, e Deus falou comigo hoje que eu tenho que pedir perdão. Eu disse, que legal. Ele disse, mas eu não quero. Porque foi ele que começou. Ele que tinha que pedir perdão. Eu disse, mas com quem Deus falou? Deus falou comigo. Pois é. Tá, mas é ele que começou, ele primeiro me agrediu. Eu disse, pois é, mas ele não está aqui. Ele não veio aqui. Ele não veio aqui ouvir.
Quem veio aqui foi tu. E foi tão legal, porque ele foi fazer. Ele foi. E depois ele voltou num culto e me contou, eu fui. Como é que foi? Foi, sabe o orgulho ainda, sabe? Foi legal, né? Ele, tipo assim, eu fiz, mas ele que tinha que fazer. Mas Deus falou contigo, poxa. Ele não estava aqui. Ele não veio. Então traz ele outro culto. Mas não adianta, Deus não vai falar com quem não está buscando Ele. Mas Deus está falando contigo, está falando comigo. E às vezes a gente está que nem esse amigão nosso aqui. Porque, gente, quando Deus nos pede uma coisa, e é bom da gente fazer, aí a gente não é obediência, é conveniência. Eu sempre penso assim. Quando é uma coisa boa, não é obediência, é conveniência. Eu não preciso chamar o meu filho para ele levantar quando ele tem jogo. Mas quando ele tem aula, só o sangue. Só Jesus. Mas tem que ver quando ele tem jogo. Hoje ele estava lá, né? Daí eu disse assim, Dom, tem jogo. Sabe, assim. Daí ele assim, tu não vai escovar o dente. Escova lá embaixo. Já saiu descendo, sabe? Já saiu assim, tastaviando assim. Faltava 1 hora para sair. Pensa de manhã. Amanhã de manhã, segura. Ele me obedeceu de manhã, sim ou não? Ele me obedeceu de manhã? Levanta porque tem jogo, ele me obedeceu? Não. Ele fez o que ele quis. Amanhã de manhã ele vai ter que me obedecer. Entendeu? Porque ele não quer. Daí é obediência. Com Deus é a mesma coisa. Deus não pergunta se a gente quer, a gente tem que obedecer. E a hora voa. E a poupança, Bamerinos, continua numa boa. Vamos lá. Que texto nós estamos aí, Kelly? 8, passa o 9, então acelera esse negócio aí. Está posto o machado na raiz da árvore. E toda árvore que não produzir o bom fruto, ajustar o que tem que ajustar, vai ser o quê? Cortada e lançada no fogo. Que nem a árvore que não dá fruto. A pessoa corta e faz lenha. É isso que ele está dizendo. Então as multidões interrogavam, olha aí, então tá, João, já que tu está assim, nessa ignorância, então diz o que a gente tem que fazer. Aí João vem e diz. Se João desse o anúncio do feirão, ele ia dizer isso aqui hoje. Porque não existe cristianismo sem generosidade, anota isso para você. Não existe, são duas coisas que não andam. Cristianismo e generosidade andam juntos. Quem tem 2 túnicas? Quantas túnicas? 2, porque naquele tempo eles não tinham roupa que nem nós temos hoje. Quem tem 2, reparta com quem não. E quem tiver comida, ó, Natal Solidário, faça o mesmo. A gente usa muito o final de ano, mas assim, o princípio de repartir comida com quem não tem, não é em dezembro. É quando, gente? Sempre. É sempre. Então aqui ele já deu uma para aqueles que eram talvez mais gananciosos, mais egoístas. Vocês estão vendo que ele está falando de salvação, sim ou não? De Deus alcançar a vida deles, que estavam sem Deus. Ele começa por aqui. E daí, olha o que vai dizer depois. Foram também os publicanos para serem batizados. E perguntaram para ele, mestre. Ô gente, João dava cada chinelada, eles chamam o cara de mestre. Mestre. João era um veneno, né? Não, João era remédio. Ruim, mas curava. Mestre, tá aí, e nós temos que fazer o quê? Olha que não cobre mais do que o. Sejam justos. Por que os judeus ali não gostavam dos publicanos? O que acontece? Os publicanos, eles eram cobradores de impostos, não tinha sistema. Não tinha os publicanos, eles eram o imposto de renda. Publicanos era isso.
E daí a gente tem as categorias de imposto de renda, sim ou não? Até X paga X, até X não paga, até X paga tanto, depois paga tanto, quanto mais ganha, mais paga. A gente chama de leão, não é? Tá, então eles eram os leão. Só que assim, o que acontecia? Roma dizia o seguinte: vocês cobram isso para nós. A Roma dizia o seguinte: nós queremos isso. E em cima disso vocês cobrem o que vocês quiserem. Por isso que os publicanos, eles eram odiados. Porque assim, se era da família, amiguinho, aquele esquema, não, paga o que Roma pediu. Mas se não gostava de ti, te lascava. Por isso que João vai dizer: cobrem o que é estipulado. Cobre o justo. Então já ensinou generosidade, agora ensinou o quê? Justiça. O que ele está ensinando aqui? Sejam honestos. Cristão não tem que ser malandro. Cristão não pode ser desonesto. Como tem cristão desonesto, gente? Não dá. Que não paga as contas, que não honra o nome. Não dá, gente. Me perdoa. Você ouve isso, mas não tem como. Tem gente que compra as coisas sabendo que não vai conseguir pagar. Tem que ser honesto. Honestidade. E aí vieram os mais brutos aqui, os soldados. Estavam lá também. Está entendendo o vazio? Imagina que eles não... Gente, eles estavam sem a palavra. Tem muita gente que critica a igreja. Tem muita igreja errada, a gente sabe disso. Mas assim, ó, ainda é a salvação do mundo. Tira a igreja da terra para vocês verem o que acontece. Vocês já pensaram vocês sem Deus? O que era nós sem Deus? O que era nós sem Deus, gente? E aí, os soldados vêm e perguntam: e nós? João, e nós, João? Porque esses aqui eram bandido. E nós, João? Vamos fazer o quê? E ele lhes disse: não maltratem ninguém. Por que será que ele disse isso? O que vocês acham? Entenderam? Não maltratem as pessoas. Não façam denúncia falsa. Sabe o que eles faziam? Eles serviam de... A pessoa queria ferrar o outro, denunciava o outro, e eles serviam de testemunha falsa. Não, é verdade aquilo que eles estão dizendo. Porque então não tinha câmera. Não tinha o que tem hoje. E quando os soldados vão fazer o quê? E contentai-vos com o salário que vocês ganham. Por quê? Porque eles aceitavam essas coisas para ganhar propina, para ganhar dinheiro. Por isso que ele diz: contentai-vos com o vosso soldo. O que é o soldo? É o salário. Para você se contentar com o salário de vocês. E aí, gente, pula para o 18 para o 19, para nós encerrar. E assim, pois, com muitas outras exortações. Com muitas outras o quê? Gente, não, é a Bíblia. Eu não estou aqui para exortar ninguém, mas a Bíblia vai nos exortar. A Bíblia vai nos exortar. E assim, com muitas outras exortações, anunciava o Evangelho ao povo. Mas Herodes, um daqueles lá do primeiro versículo, o tetrarca, João não tinha trava, gente. Sendo repreendido por ele por causa de Herodias, o que acontece? Herodes pegou a mulher do irmão dele. E todo mundo sabia. Sabe como é que é? Facebook, Instagram, Orkut, aquela coisa arada da época, né? Só imagina, naquele tempo não tinha isso, imagina hoje isso aqui. Todo mundo sabia que Herodes pegou a esposa do irmão dele para ele. E o tetrarca sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e também por todas as maldades que o mesmo Herodes tinha feito. Herodes era bandido, e era quem governava ali. Versículo 20.
E ele acrescentou ainda sobre todas as maldades dele, ele jogou João no cárcere. E é esse Herodes que manda pegar e decapitar João, coloca a cabeça de João numa bandeja e entregam para Herodias, porque ela se incomodava com ele, porque ele dizia: tu é sem vergonha, sem dó nem piedade, tu não vale o que tu come. Esse era João. E aí ele é morto por isso, ele vai ser morto por isso. Mas com certeza João morreu. Ele foi preso, mas com a consciência solta, consciência limpa. Ele foi morto, mas é melhor você ser morto e ir para o céu do que você ser protegido e ir para o inferno. Amém? Vamos colocar de pé? E eu finalizo dizendo o seguinte: João perdeu a cabeça dele, mas não deixou de honrar a Deus com a sua vida. Isso é um testemunho para nós. João perdeu a vida, mas não a honra. Perdeu a vida, mas não os seus princípios. E é interessante que você lê todos aqueles nomes que a gente leu, e tirando Filipe, como eu falei, os outros não existe. Eu não conheço nenhum com aqueles nomes ali. Você conhece algum Herodes? Vivo, sim? Alguém conhece algum Herodes? Não? Aqui embaixo também, Herodes. Quantos João nós temos aqui hoje? Quem é João? Levanta a mão, levanta a mão. Um. O João foi arrebatado porque ele estava aqui antes. Se ele foi, nós ficamos, gente. Daí deu. Tinha um João aqui. Tem mais João lá? João? Aonde? Também, lá o João. Vocês estão vendo que só aqui, sei lá, 200 pessoas, já tem uns 3, 4 João, e não tem nenhum Herodes. Talvez João seja um dos nomes que mais existem no mundo. João. E o outro é Maria, né? É João e Maria, né? Não é José e Maria. Os nomes mais conhecidos são João e Maria. Por quê? Maria, pela história dela, como mãe de Jesus, sem dúvida nenhuma. E João também, pelas obras dele. E eu arrisco a dizer que João não é o discípulo amado, mas o Batista. Porque Jesus, ele vai dar um testemunho dele dos nascidos de mulher, não tem nenhum igual João. Jesus não disse isso do discípulo amado, mas disse isso de João Batista. Dos nascidos de mulher não tem um igual João Batista. Por quê? Pela forma como ele viveu a vida. A palavra que Deus colocou no meu coração hoje pela manhã foi sobre nós aterrarmos os vales da nossa vida, aqueles lugares escuros. Nós nivelarmos os montes, aquela área que a gente está com arrogância, com soberba, com prepotência. Nivela. Sobre a gente, foi esse o texto que eu acordei nessa manhã. Sobre a estrada torta, a gente corrigir essa estrada. Sobre um caminho acidentado, o que está fora do lugar na sua vida? Tem 3 cenários ali: os soldados, que eram muito ruins. Será que você não é ruim no seu coração? O segundo cenário é a desonestidade dos publicanos. E o terceiro cenário é o egoísmo das pessoas. Quem tem, reparte.
está teu coração nesse sentido? Como é que está o nosso coração nesse sentido? Quem tem, reparte. Mas caso eu só tenho 2, reparte, porque tem gente que não tem nenhuma. Como é que está a tua vida, os teus negócios? Seja justo. Foi o que ele disse para os publicanos. E para os soldados ele disse: deixa de ser ruim. Porque como tem gente que é ruim por dentro. Teu coração ruim, você sabe o que eu estou falando. Tem um coração ruim, é ruim. E talvez, e eu acredito nisso, que essa mesma palavra o Espírito Santo falou contigo de outra forma. Qual é o caminho que você tem que arrumar que está torto? Qual é o caminho acidentado que tem que ser arrumado? Qual é a montanha que tem que ser nivelado? Qual é o vale que tem que ser aterrado? Coloca a mão no teu coração aí. O que é que essa palavra falou no teu coração? Porque a palavra de Deus sempre vai nos corrigir. E a palavra diz que o Senhor corrige aqueles que Ele ama. Se a palavra nos corrigiu hoje, é porque o Senhor nos ama, é porque Ele te ama. E o que Ele está pedindo para eu e você corrigir é o melhor para a nossa vida. Qual é o vale que tem que ser aterrado? Qual é a escuridão que tem que ser iluminada? Qual é o monte que tem que ser nivelado? Qual é o caminho que tem que ser corrigido? Qual é a rua acidentada? Qual é a área acidentada da tua vida que tem que ser restaurada? Arrume isso. Tenha essa disposição, como Abraão tinha disposição, tinha fé e disposição de obedecer a Deus. Não adianta dizermos eu sou filho, eu sou filha de Deus, se você não tem fé para confiar naquilo que Deus te pede. Se você não tem fé para obedecer aquilo que Ele te orienta a fazer. Filhos e filhas são aqueles que têm fé e aqueles que se dispõem a obedecer. E sobre esses, lemos aqui no Evangelho, virá a salvação de Deus. Nós precisamos dessa salvação, dessa graça, dessa ajuda, mas ela vai vir quando nós aterrarmos o vale, nivelarmos os montes e arrumarmos os caminhos e restaurarmos aquilo que está acidentado. Paizinho, obrigado pela tua palavra, que é remédio para as nossas vidas. Ela é um remédio que cura, um remédio que foi colocado diante de cada um de nós hoje. Como diz a palavra, hoje o Senhor coloca diante de nós a bênção e a maldição. A bênção é um caminho, a maldição é outro caminho. Nos ajuda, Pai, a escolher a bênção. Nos ajuda a escolher o Teu caminho, Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Trabalha no meu coração e no coração dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão aqui, que estão em casa. E nos ajuda a aterrar os vales da nossa vida, a aplanar os montes da nossa vida, a corrigir os caminhos da nossa vida, a restaurar aquilo que está acidentado, quebrado na nossa vida. Espírito Santo,
Espírito Santo, gera isso dentro de nós, porque nós precisamos, ó Pai, da Tua salvação, nós precisamos da Tua presença, porque é só o Senhor que tem as palavras de vida eterna, é só o Senhor que pode preencher esse lugar dentro de nós, um lugar que gera plenitude e satisfação. É só o Senhor, é só o Senhor, é só o Senhor, e nós entendemos isso, e nós cremos nisso. É só o Senhor. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito de vida, gera dentro dos nossos corações, dá-nos essa força, dá-nos essa graça de ajustarmos, alinharmos a nossa vida segundo a Tua palavra dessa noite. Dá-nos um coração altruísta e não mais egoísta. Dá-nos um coração honesto, porque a nossa humanidade tenta, cria em nós um coração humilde e bom, benigno, porque quantas vezes o desejo do nosso coração não é esse, é como o dos soldados, desejamos o mal, talvez até nem façamos o mal, mas desejamos o mal. Espírito Santo, Espírito Santo, dá-nos um coração benigno, justo, bom e generoso, e que a Tua salvação, a partir disso, possa vir sobre a nossa vida. O Senhor conhece as nossas necessidades, o Senhor conhece as nossas dores, o Senhor conhece as nossas lutas. Senhor, quantas lutas temos travado na vida. Senhor, como é difícil carregar o fardo muitas vezes, mas nos ajuda a andar contigo, Pai, porque o Teu fardo é leve, o Teu jugo é suave, andar contigo é melhor, é mais leve. Nos ajuda, Espírito Santo, nos ajuda, Espírito Santo, nos ajuda, Espírito Santo. É a nossa oração nessa noite, para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso trabalho, para o nosso convívio, para o nosso dia a dia. Nos ajuda a viver aquilo que aprendemos do Senhor nessa noite, assim que acabar essa reunião, em nome de Jesus. Amém. Vamos